Muito boa noite. Vamos dar início à nossa live tradicional das quartas-feiras. Convido a todos para todas as quartas-feiras, às 19 horas, faremos uma live sempre em nome da Faz Saúde. Nós temos o patrocínio da Federação dos Hospitais do Rio Grande do Sul, a FEOSul, a quem eu agradeço, a pessoa do Dr. Cláudio Algair, seu presidente. Temos o apoio também do Sindicato dos Hospitais de Porto Alegre, o Sindiospa, na pessoa do seu presidente, Henri Chazan, a nossa apoiadora de sempre, a Alessandra Dewis, a Associação dos Hospitais do Rio Grande do Sul, o Setor Saúde, o site do Setor Saúde, hoje o site de saúde mais lido do Brasil. Também temos o apoio do IACS Acreditação. Eu já de imediato quero apresentar o nosso palestrante de hoje, que já está conosco, o Cristiano Engler, um amigo pessoal, companheiro da natação, né, Cristiano? Isso. Mas, enfim, sentindo falta já. Isso. Mas, enfim, o Cristiano Engler é médico, anestesista, é cofundador da Grow e head do Health Plus. Então, o Cristiano, muito mais do que um amigo, é uma pessoa com a competência tradicional, conhecida, e está muito envolvido aí com as questões de tecnologia, que é o que nós hoje vamos conversar, Cristiano. Eu, como epidemiologista, não posso te falar um ou outro número antes de te passar a palavra. Eu fiz uma atualização hoje para os que nos acompanham. Nós vivemos, então, essa pandemia do Covid-19, com mais de 580 mil mortes no mundo, mais de 74 mil mortes no Brasil e mais de 1.000 mortes no Rio Grande do Sul. Então, Cristiano, com esses dados que a gente enfrenta hoje, uma situação completamente atípica para os nossos dias, eu gostaria de ver tu como médico, como é que tu está vendo e está imerso nessa situação aí, Cristiano. Já te passando a palavra, não sei antes te dar um grande muito obrigado por aceitar prontamente. O Cristiano está sempre correndo para lá e para cá, mas ele gentilmente aceitou estar com a gente. Então, Cristiano, muito obrigado. E uma avaliação tua desse momento aí que vivemos. Obrigado, Petri. Eu que agradeço todo o ambiente, né? Todas as lives que você faz. Nos conhecemos aí há bastante tempo e acho fantástico o teu trabalho como epidemiologista, dentro da FEOSul, enfim, todas as sociedades aí, né? Hospitalares. E realmente a gente está em quarentena, a gente está, né, nesse período de pandemia bem complexo. A minha vida não parou, diminuiu um pouco o movimento, mas os hospitais agora aumentaram. A gente tem visto mais, né, casos chegando nas UTIs, nas internações. Se não me engano, tem 2 hospitais que eu trabalho em mais. Assim, nossa equipe de anestesia, a gente trabalha em 4, 5 hospitais de Porto Alegre, os principais, né? Com exceção do Clínicas, que é público, que é por contratados, e do Conceição. O resto todos nós trabalhamos. E a gente tem visto realmente um crescimento nesse último mês e nessas últimas 2, 3 semanas de UTI lotada, de andares, né, com pacientes internados lotados, bem mais cheios. Até mesmo a nossa equipe, agora, acabei de vir para cá com a notícia de um colega que positivou um exame de Covid. Felizmente ele está bem, a família está bem. Ele é novo, mais novo que eu, menos de 40 anos. Mas, enfim, sempre, né, com riscos, né? Teve a gente tem ali 4 colegas afastados da equipe de 30. 2 já positivaram, outros 2 estão guardando exames. Felizmente, todos bem, mas chega mais perto, né? E a gente tem contato muito próximo com pacientes, a gente atende pacientes com Covid-19, principalmente pacientes que complicam, né? Numa UTI, que tem que fazer procedimentos anestésicos, cirúrgicos, para melhorar e para poder sair dessa situação, né? E muitas vezes até somos chamados para entubar alguns pacientes mais complicados, obesos, mórbidos, que a gente tem uma experiência muito grande, situações de vias aéreas mais difíceis, e a gente acaba tendo contato com esse tipo de paciente, né? E realmente a
é bem complicado, assim, bem dramático, né? Eu falo que quem não teve contato ainda, mas um paciente que está internado numa UTI já é algo bem complexo por si só. E com o Covid-19, então, são pacientes que ficam muitos dias, né, internados em ventilação mecânica, 2, 3 semanas, que é algo que a gente só via em doenças mais severas, né, sepsis, pacientes bem mais graves. E são pacientes que muitas vezes têm uma comorbidade só, hipertenso, diabético, né, e uma idade avançada. Claro que vemos também pacientes com um pouco mais 40, 50 anos de idade, né? É mais raro, mas existe em UTI, geralmente com comorbidades maiores, obesidade, mas é bem dramático, assim, é uma situação que a gente tem encarado. Eu digo que agora passou um pouco aquele medo inicial, né? Lá por março, abril, era mais medo, pânico, já até assim, a gente se sentia assim mais estressado, né? Diferente do usual. E agora, digamos que entrou não digo rotina, né, mas no protocolo. Está todo mundo mais acostumado com os EPIs, utilizando, atendendo paciente suspeito, não suspeito. Então, virou mais comum assim, para nós, né, apesar de toda a gravidade do caso. Mas acho que os hospitais estão mais preparados. Né? Isso é bom, está todo mundo mais preparado, apesar de muitas vezes não conseguir evitar, mas estamos mais preparados e enfrentando isso de uma maneira melhor, por assim dizer, né, como profissional de saúde. Realmente, Cristiano, acho que tu diz muito bem. O novo sempre assusta. A gente está aprendendo muita coisa, não sabe-se muita coisa, então faz parte, né, desse processo de crescimento e aprendizado. Eu tinha feito uma estatística para uma aula, Cristiano, no Rio Grande do Sul, a partir da notificação do primeiro caso, nós demoramos 95 dias aproximadamente para chegar ao caso 500. E depois nós levamos só mais 22 dias para ter outros 500 casos. Então, realmente é algo bem pesado. Tu deve estar sentindo isso, mas, enfim, enfrentando, né? Outra questão ruim, Cristiano, que eu vejo também é o adoecimento de profissionais. Não que o adoecimento de alguém que não seja da área seja bom, por favor, mas é que é alguém que está na linha de frente, né? Então, se perde alguém da linha de frente, tu tem visto, né? Tu já referiu muitos colegas sendo afetados e tendo que sair da área. É isso? A gente vê colegas médicos, enfermeiros, técnicos, um grande número, né? Felizmente, a maioria está bem, mas existe uma exceção, existe assim, uma porcentagem, digamos que menor que 5%, que até está em UTI, né? Infelizmente, é bem triste isso. Mas a maioria fica bem, porém fica afastado 14, 15, 20 dias até. E isso aí demanda de mais pessoas, demanda das que estão saudáveis ficarem com mais trabalho. Então, é um ciclo que é complicado, né? E os hospitais estão se vendo nesse... acho que até mesmo agora eu estava vendo que o Hospital Moinhos de Vento está chamando novas pessoas, né, para trabalhar, trazendo novos funcionários temporários, porque a demanda está muito grande, né? E tem muita gente afastada. Assim, a gente tem hospitais que tiveram assim, mais de 100 pessoas, né, 100 funcionários, no período de um mês e pouco. Então, isso é muito alto, que é uma coisa que não existia antes. Mas vamos olhar pelo... A gente está passando por esse pico, né? Tu mesmo comentasse dos números terem aumentado, 500 pacientes aí, né? 500 mortes em menos de 22 dias. E esperamos que estamos atingindo esse pico e agora comece a baixar, né? Não sabemos exatamente quando, mas é a nossa esperança, a nossa expectativa que isso aconteça. E felizmente parece ter uma estabilizada. Eu realmente não sou a melhor pessoa disso. Eu te confesso que às vezes a gente procura até não estar tão por dentro assim, né? Eu faço meu trabalho, vou lá, o protocolo, sei tudo, decoro, tratamento, como trabalhar com paciente com Covid, em procedimentos anestésicos, cirúrgicos, a gente sabe tudo. Mas às vezes chega em casa e isso tu deixa de canto, né? Porque senão é muito tempo falando sobre isso e discutindo sobre esse assunto. E aí eu acabo indo para a área, né, como a gente sempre fala, né, Paulo? Tecnologia, a parte boa, empreendedorismo, o que a gente pode tirar de bom de todas as situações e ficando mais com a família também, né, com pessoas queridas que a gente está em contato aí. Perfeito. Cristiano, mas realmente dentro dessa tua fala, a gente vai agora dar
vamos derivar para o tema que é um pouco mais agradável, sem dúvida, e é a tua expertise. E muito da razão do meu convite foi por apreciar o teu trabalho nessa área de empreendedorismo, de tecnologias, né? Eu quero já saudar os que estão nos acompanhando. A gente tem bastante gente. Eu não sei se tu consegue ler aí, Cristiano, mas eu vejo colegas entrando ali. Isso, colegas, alunos, amigos. Então, queria agradecer a companhia e já te passar, então, Cristiano, mais para essa área que tu atuas com tanta propriedade. Eu queria que tu conversasse conosco como é que tu vê essas novas perspectivas em relação à saúde, entrando tecnologias, entrando o empreendedorismo, enfim, como é que tu está vendo essa situação? Se a pandemia é uma oportunidade ou ela atrasou algumas coisas, mas adiantou outras, enfim, a tua opinião sobre o que se vê por aí agora. Obrigado, Petri. Bom, quem não me conhece ainda, então, eu sou médico, né, como a gente estava conversando, anestesiologista, mas, além disso, eu me interesso muito por tecnologia e nos últimos 5 anos, até um pouco mais, né, eu fui um grande entusiasta e me inseri muito forte nesse meio. Então, junto com meus sócios ali, o Paulo Beck e a Andréa Dúlios, a gente começou uma aceleradora, que é... O que é uma aceleradora? É esse conceito de trabalhar com startups, que são empresas nascentes, né, que aliam tecnologia para escalar o seu negócio, o seu produto. E a gente tem trabalhado, a gente começou, felizmente, há um tempo atrás, e focados, né, eu sou o head da parte da saúde dessa empresa, da Grow Plus, e a gente trabalha somente com startups focadas em tecnologia na intersecção com a saúde, que a gente chama de Health Techs, né? Nós temos agora um centro de inovação dentro do Tecnopuc, junto com a PUC, com o BioHub, todo esse ecossistema, esse ambiente, né, muito forte. A gente também criou, há um tempo atrás, um fundo de investimento, uma captação com vários colegas médicos, vários diretores de operadoras, várias pessoas que investiram seu tempo e também uma parte de dinheiro, né, para investir em startups. E, felizmente, muitas delas cresceram nesse período. Então, a gente tem visto agora, Petri, a gente tem acompanhado isso nos últimos 5 anos, esse crescimento de tecnologia, de empreendedorismo na área da saúde, e tem visto que na pandemia isso acelerou e muito, né? Principalmente com tecnologias à distância. A gente vai falar daqui um pouco de telemedicina, né, que estava, de uma certa forma, sendo avaliada pelo CFM, até revogada uma resolução que aconteceu ano passado, e pela necessidade atual foi atualizada, né? Então, temporariamente, a gente pode fazer consultas por telemedicina. Nós mesmos estamos utilizando na minha equipe de anestesia, no SANI, fazendo alguns pilotos. Eu tenho visto vários médicos trabalhando com isso. E nós também temos visto startups muito fortes entrando nesse mercado, né? Com crescimento realmente exponencial. Outras tecnologias à distância, wearables, tecnologias que para facilitar os processos, para facilitar diagnóstico de pacientes com Covid, usando inteligência artificial, usando questionários, usando até mesmo localização das pessoas para avaliar. Temos visto tem startups de drones, né, que estão pulverizando assim, ambientes para aumentar a desinfecção. Então, é um mundo assim, que tem sido fantástico. E, além disso, a nossa empresa, a Grow, a gente trabalha com o conceito de inovação para dentro de empresas tradicionais, né, que é a famosa transformação digital, que é você trazer todos esses processos digitais para a sua empresa, que também é muito importante, não só na área da saúde. A gente está vendo um grande número de empresas aí, infelizmente, né, tendo seu negócio com faturamentos baixos, perdendo empregos, né, tendo que demitir pessoas, e outras empresas procurando essa via digital, que é o que nós estamos fazendo aqui, né, para conseguir chegar ao seu consumidor e a melhorar a experiência do seu paciente, do seu cliente, do seu usuário. Então, a Grow também atua muito forte nisso, e nós temos visto uma demanda muito alta por essa parte de digitalização de processos, criar todos hackathons e novas ideias para renovar e reinventar o seu negócio, né? E isso tem sido fantástico também na pandemia, que nós temos visto, né? Que não é só uma inovação na saúde, mas é uma inovação em todos os negócios, né? Para realmente superar essa crise. A gente vê, né? Eu costumo dizer, Cristiano, que essa pandemia ela trouxe à tona muitas coisas que estavam até um pouco adormecidas, não que não existissem,
A própria live, né, que nós estamos fazendo hoje, a gente poderia ter feito antes da pandemia, mas não se Claro. fazia pelo menos tanto, né? Se fazia alguma coisa. Vocês mesmo lá no Tecnopuc, eu presenciei algumas e outras acompanhei remotamente, mas algumas coisas estavam adormecidas. Então, tu achas que, né, essa necessidade de um distanciamento nos obrigou a ativar coisas. Então, acho que essas startups e essas inovações, elas cresceram também, né, Cristiano? Cresceram. Sim, houve... claro, elas também, como qualquer outra empresa, sofreu, né? Porque muitas perderam seus contratos ou tinham contratos encaminhados, e aí as grandes empresas, nesse momento assim, de crise, segurou, e a inovação acaba sendo uma área que não é prioritária, digamos assim, né? Deveria ser, mas não é prioritária. Então, a gente vê que muitas startups também sofreram com esse processo. Porém, aquelas que souberam utilizar de se reinventar, uma palavra que a gente usa muito, que é pivotar, né, para outros ambientes e digitalizar todos os seus processos, houve um crescimento fantástico. Eu estou preparando uma palestra que eu vou dar agora sexta-feira no Congresso de Inovação e Gestão para a Sociedade de Anestesiologia, e também vou dar uma aula para o MBA da PUC, que é até um grande case, né? O MBA online que a PUC fez cresceu, assim, tem mais de 15 mil alunos e praticamente é uma receita enorme, e é o que está faturando, e talvez até, quem sabe, eu não tenho detalhes, mas sustentando uma grande universidade que está fechada as portas, né, para aulas físicas presenciais. Então, você vê, é uma universidade que já despontou isso há 2 anos atrás e está em grande crescimento nessa parte online, né? E eu tenho visto vários colegas me procurando, falando, pô, agora lançaram um novo MBA, eu sei que você também tem, né, professor Petri? E eu acho que é um momento para a gente criar, e a educação está vindo muito forte de forma online. Então, para voltar, então, essa palestra que eu vou dar agora tem um case da própria Spotify, né? Tu vê, a Spotify, que é famosa mundialmente, viu a sua receita por anúncios, né, por advertising, perder receita. Porque as pessoas começaram a parar. Não, olha aqui, não vou, estou com menos dinheiro, não vou pagar para vocês agora. E a Spotify, ela tem um problema que ela tem muitos usuários de graça, né? Então, o grande case, eles liberaram uma plataforma e compraram até uma startup, a Anchor, se não me engano, para criar podcasts. Para criar conteúdo original no Spotify. E teve mais de 180 mil pessoas criando conteúdo. Houve um crescimento fantástico no mês de abril e julho. Então, isso mostra que até mesmo empresas que são digitais tiveram que reinventar o seu negócio para captar mais clientes, né? Então, isso aí é fantástico. Eu gosto de usar isso também na área da saúde, né? A telemedicina veio para isso. Tem um caso de um cardiologista, o Leandro, ele fez toda uma plataforma de teleatendimento de graça para pacientes e atingiu mais de 5 mil pacientes em menos de um mês, né? Só para atender pacientes com Covid. Nós temos uma startup que está na Tecnopuc, que é a Tume, e também a SoulMed, que uma trabalha com marketplace de médicos, né, conectando médicos com pacientes, e a outra a Tume trabalha, até de uma médica também, a Alessandra Morelli, trabalha com o conceito de experiência do paciente, jornada do paciente no aplicativo. Eles também foram para a telemedicina para atender os seus pacientes, para conectar nessa forma, e tiveram um crescimento também, está sendo bem interessante esse crescimento nesse período, né? Então, isso mostra que, até mesmo dentro do digital, as empresas têm que se reinventar. Então, imagina aquelas empresas, ou até mesmo as pessoas, né, que não estão no digital. É um período que nós temos que correr atrás daquilo que estava adormecido, como mesmo falaste ano passado, né? É verdade. Cristiano, a gente conversando assim, vai lembrando de várias situações, né? Que eu me lembro do case da Kodak, que dominava o mercado de filmes fotográficos, enfim, essas coisas. Uma vez o seu Honda, o fundador do Império Honda, há muitos anos atrás, claro, ele já faleceu há tempo, mas alguém disse para ele que ele era fantástico, porque entregavam um projeto para ele, ele pegava, olhava e dizia, mas vocês ainda estão aqui, esse projeto já é velho, já está vocês já precisam se reinventar, né? E isso é muito legal. Eu gostaria de te pedir, Cristiano, como nós temos muitas pessoas que nos acompanham que não são nem da área
da Saúde, que tu conversasse um pouquinho mais sobre a telemedicina, que hoje também era uma coisa adormecida e que meio que no empurrão aí da pandemia, o próprio Conselho Federal de Medicina precisou se agilizar. Tu pode nos contar um pouquinho o que está acontecendo? Aí tu falou da própria anestesia, né? Remotamente conversando com pacientes. Nos dá um panorama aí da telemedicina, por favor, Cristiano. Perfeito. Nós que temos falado bastante, né, e trabalhado bastante com essas novas tecnologias em saúde. A telemedicina ela já é antiga, na verdade, já tem há 20, 30 anos, né? A forma de se comunicar, desde por telefone, até por meios mais antigos, né? Só que com a explosão dos smartphones, com a explosão das plataformas e até a qualidade da internet, isso aí acelerou muito nos últimos anos. Nos Estados Unidos, na Europa, ela já é autorizada há bastante tempo, apesar de ter um crescimento realmente nos últimos 1, 2 anos, né? E a gente vê muito que a telemedicina ela atinge principalmente o usuário, né? Porque o usuário, ele vai o cliente, aí o paciente, ele está cada vez mais empoderado, né, dos seus dados e dessa vontade de ter uma experiência mais adequada. Então, você pensa que você pede uma comida agora pelo qualquer desses aplicativos, você se locomove digitalmente, você está andando de carro, usa o Waze, você tem ali recomendações da Amazon, do Facebook. Então, é tudo no meio digital. Aí você vai consultar seu médico, você tem que ligar para uma secretária, você tem que agendar uma consulta, você tem que se deslocar pessoalmente, e às vezes por questões mínimas, né? Ou uma nova receita, ou uma avaliação, uma reavaliação de um paciente. Então, e tem muitas consultas que servem para isso, para monitorar, para acompanhar os pacientes. E nós mesmos, eu falei nosso exemplo, né? A gente faz consulta pré-anestésica e muitas vezes nós atendemos pacientes que vêm de cidades de 2 horas de Porto Alegre, pegam o carro, vêm até aqui para uma consulta de 20 minutos. É óbvio que é importante fazê-la presencialmente. É melhor. Mas nós não temos escala para atender todo mundo, e nem mesmo, talvez, o tempo para atender todas essas pessoas. Então, no período de pandemia, isso foi acelerado. E o CFM, ano passado, colocou uma resolução para autorizar a telemedicina, só para colocar o seguinte, né? A telemedicina já era autorizada de médico para médico, como uma forma de consultoria de especialidades, por exemplo. Né? Numa UTI, oftalmologistas, dermatologistas que vão avaliar pacientes do interior e fazer uma consultoria com outros médicos não especialistas, isso já é autorizado. A análise de exames também já era autorizado. Agora, a consulta direta do médico, diretamente com o paciente, não era autorizada. Então, a gente viu a pandemia chegar, o distanciamento social acontecer, e isso, então, o CFM acabou, felizmente, autorizando temporariamente. Mas a gente imagina que isso não vai ter volta, né? Então, eu diria que uma grande porcentagem dos pacientes ainda vai ser atendido presencialmente, né? Mas aqueles pacientes que não podem, que são idosos, têm comorbidades, que não querem se deslocar, então tem a vantagem da telemedicina, né? Para poder fazer. É óbvio que tem limitações, tem treinamento para isso, não é para casos urgentes, é importante deixar bem claro isso. Uma dor no peito, uma falta de ar severa, não, vai para uma emergência, isso já aconteceria antes, né? Então, para uma orientação, para uma consulta, vamos supor assim, para avaliar, né, como é que está o tratamento no paciente, isso é muito válido. E já vinha acontecendo, né, Petri? Por WhatsApp, por outras ferramentas. A diferença é que agora você consegue proteger o paciente e proteger o médico através de melhor segurança, através de uma receita eletrônica, onde ele pode rapidamente pegar direto na farmácia, tudo digitalmente, que também tem startups trabalhando nesse conceito, né? Tem uma startup, a MMed, que cresceu de forma absurda, recebeu um investimento forte nisso, que é com prescrição eletrônica e liberando diretamente para as farmácias. O controle é muito maior, a segurança do paciente vai ser muito maior, a troca de informação, até mesmo a gravação de uma consulta, ela é feita, né, por essas plataformas. Então, deixa muito mais seguro o paciente e o médico, o que antes acontecia informalmente, né? E outra, e isso sendo remunerado a parte interessada, que também antes não acontecia isso, né? Claro. Então, eu acho que esse é o cenário atual. É óbvio que vão coexistir as duas formas, nunca vai se substituir 100% uma consulta presencial, principalmente para doenças mais severas e doenças que é importante esse contato humano, exame físico, mas para aqueles acompanhamentos, e nesse momento eu acho que é muito importante, porque muitos pacientes deixam de ir ao médico,
deixam de ir ao hospital com medo, né? E uma certa razão até de contrair, né, a Covid-19, o vírus. Então, é uma forma de você manter o atendimento desses pacientes. Perfeito. Nós tivemos uma live com o cardiologista Alex Mello, e ele refere bem exatamente isso que tu falou, Cristiano, a questão das pessoas com medo deixarem passar o momento, às vezes, de uma urgência, enfim. Mas, Cristiano, muito interessante a tua fala, acho que muito esclarecedora essa dicotomia entre emergência e consulta eventualmente regular, né? Que a consulta de telemedicina ela não vai substituir completamente, jamais, os encontros presenciais. Muito interessante. E uma pergunta que sempre vem, tu deve estar cansado de responder, mas ela é importante quando se fala tanto dessa questão de telemedicina. Os exames viajam pela nuvem, enfim, análises disso e daquilo. Como é que fica a segurança dos dados, né? Existe muitas vezes aí, às vezes a gente ouve falar sobre hack, banco de dados de hospital hackeado, enfim, como é que tu vê essa questão dentro dessa evolução tecnológica? Tem é o Jonathan Bush, se não me engano, ele até era parente, né, do ex-presidente Bush americano, e ele tem uma startup muito grande lá nos Estados Unidos, que é a Tina Health. E eu tive participando num congresso em Stanford há 4 anos atrás e assisti uma palestra dele. E todo mundo falando de biossegurança, em segurança de dados, ele comentou o seguinte, olha, um dos lugares mais seguros para ter dados é o banco, o sistema bancário, né? Vocês voltariam atrás todo aquele processo de ir a banco, de fazer cada operação presencialmente, de ter todos os seus dados diretamente no banco, é algo que até para nós aqui no Brasil não era seguro, né, por questões de assalto, mas é muito mais dispendioso, é muito mais difícil de fazer tudo isso aí, e o quanto trouxe a facilidade, né, como o sistema, as fintechs, o sistema bancário está avançado nesse conceito, e nós não nos preocupamos tanto com a segurança mais. A gente põe a senha, tem reconhecimento facial. É raro a gente pensar que vai estar preocupado, olha, vou roubar meu dado, eu vou deixar de fazer compras na internet, eu vou deixar de fazer... Porque está muito seguro isso. Então, na saúde é a mesma coisa, né? A gente tem que se preocupar muito mais com o dado que não está na nuvem, com o dado que está simplesmente lá fechado a 4 portas, até mesmo uma ficha de papel no consultório do médico e não está com o paciente. Porque tu sabe, Petri, que tu vai para um hospital aqui em Porto Alegre e a 200 metros tem outro hospital, esses dados não têm intercompatibilidade. Eles não interagem. Então, se tu está inconsciente, ou se tu sofre um acidente, ou tem um tipo de alergia, dou um exemplo, né? Até mesmo a cirurgia, esses dados não interagem. Então, isso é muito mais perigoso, isso é muito mais nocivo para o paciente do que a preocupação de que talvez um dia vai ser roubado. Existe, né, essa possibilidade, mas existe para todo mundo. Nós estamos aqui no Instagram, nós estamos no Facebook, teve até um escândalo um tempo atrás no Facebook. A nossa vida já é totalmente digital. Então, eu diria que o dado médico ele vai ser só mais um dado, né, para ser seguro, e já existem sistemas com muita segurança para isso aconteça. Mas o risco nunca vai ser zero. Agora, a vantagem e o benefício desses dados estarem acessíveis ao seu médico, ao sistema que você vai ser atendido, de uma maneira muito mais rápida e eficiente, é 10 vezes maior essa vantagem do que aquele risco de ser roubado, digamos assim, né? Perfeito. Nós temos uma contribuição e eu gostaria novamente de agradecer o pessoal que está com a gente. A questão como é que essas tecnologias, a própria telemedicina, ela tem impulsionado, existe o projeto da URGS há alguns anos. Como é que tu vê essa inserção na atenção primária? Não só numa atenção maior, já secundária ou terciária, mas na atenção básica, na promoção da saúde. Pô, casualmente, tu falaste de atenção primária, acabou de entrar aqui um empreendedor, o Rodolfo Lira, lá do Nordeste, assim, grande cara, que é uma startup que nós apoiamos aí, e da Up Saúde, que é uma startup que trabalha com prefeituras, né, diversas prefeituras, ter esse processo de digitalizar os prontuários, digitalizar o ambiente, né, da atenção primária. Então, a gente tem visto realmente startups. Tem uma outra de Santa Catarina, a EP Health, que trabalha com saúde pública também, e saúde e atenção primária. É o mesmo processo, né? Você levar esse processo digital
você levar essas ferramentas de uma maneira mais rápida, fácil, intuitiva para o médico, para o paciente, e botar tudo isso em dados. É importante lembrar que tu trabalha com epidemiologia, tu é epidemiologista, né, Petri? Tu sabe como o dado é importante, e na saúde nós não temos isso. Tem uma frase do Michael Porter que ele fala, como é que a gente vai melhorar a competição em saúde? E o próprio tema de competição é algo que a gente não gosta de falar na saúde. Mas a competição, ela vem pelo quê? Para melhorar os serviços em saúde, melhorar o atendimento, melhorar o resultado, trazer mais valor ao paciente. Isso nós só trazemos com dados. E nós não temos isso. Eu não sei quando aquele paciente tomou ou não tomou medicação, se ele comeu adequadamente ou não comeu adequadamente, se ele internou ou não internou no hospital. E aí eu vou trazer, então... a gente chegou a atender um paciente 4, 5 anos atrás, uma cirurgia no hospital. O paciente informava mal, era um paciente humilde. Foi fazer uma cirurgia para retirar a vesícula. E, pasmem, ele já tinha tirado a vesícula. Mas ele chegou numa emergência, estava com um exame de 2 meses atrás, a equipe cirúrgica avaliou, está com dor. Não, é isso, não precisa repetir, o exame agora é recente, foi para a cirurgia. E ele tinha sido atendido num outro hospital, de forma emergencial, ele não sabia o que tinha sido nem... se foi retirado ou não. Doutor, fizeram uma cirurgia, nem sabia o que era. Era uma pessoa bem simples, bem humilde, mas a gente trabalha a população, grande parte da população mais humilde e classe baixa social, infelizmente não tem tanta educação para saber maiores detalhes. Agora, olha o custo que levou. Levou o paciente a uma outra intervenção. Então, nós não temos esse dado na mão. E podem acontecer situações ruins como essa, de novas intervenções, e até coisas piores, né, novos tratamentos. Então, eu diria que desde a atenção primária até a atenção terciária, a digitalização da medicina, desde o prontuário eletrônico, que o Brasil ainda está muito baixo isso, nos Estados Unidos é mais de 90%, aqui no Brasil é menor que 40%, 50%. Tem muitos hospitais do interior que não tem isso. Então, as startups, falando um pouco de volta nisso, né, a tecnologia, as startups, o empreendedorismo, ele tem visto com muitos bons olhos e oportunidades toda essa... Eu falo que nós somos uma rua que está de terra e tem que ser pavimentada ainda dentro da saúde, né? Tem que correr um asfalto liso aí e falta um bom tempo, mas felizmente estamos acelerando. E nós da Grow, e eu gosto muito disso, a gente tem apoiado startups, trabalhado com empreendedores que pensam realmente em positivo, em trazer... Quem vê muito um problema não está vendo a solução e a oportunidade em cima disso, né? Perfeito. Cristiano, a gente está tendo aí alguns elogios à tua palestra, algumas perguntas. Eu peço desculpa, nem todo dá para a gente acompanhar. Claro. Às vezes corre muito rápido aqui também o letreiro e a gente perde. Mas tu tens toda a razão. Eu acho que hoje o celular é praticamente universal. Muito difícil encontrar alguém que não tenha um celular na mão. A própria Prefeitura de Porto Alegre tem avaliado o grau de observância do distanciamento através de sinais de celular, enfim. Então, a gente tem um campo aí realmente muito vasto, tens toda a razão. Cristiano, a gente combinou de não passar demais, eu sei que tu também tem bastante compromisso, mas a gente, para encaminhar assim o final, e como eu vejo muitos amigos e muitas pessoas que, eu repito, não são da área da saúde, e tu és a pessoa totalmente capaz para nos dar um panorama assim, de algumas tecnologias mais atuais, outras nem tanto. A gente tem ali no Hospital de Clínicas da URGS a cirurgia robótica, não é? Enfim, que já não é nem novo. Mas tu poderia nos dar alguns exemplos de novas tecnologias que essas startups que a Grow apoia têm feito as inovações, enfim, o que nos conta aí, para quem não é bem da área, o que temos de novidades por aí rolando? Legal, legal. Bom, a gente tem, assim, a gente chama de tecnologias transversais, né? Vai inteligência artificial, realidade virtual, você vai também, assim, blockchain, né? Que são conceitos bem mais complexos. Mas na prática, né? Nós temos startups, uma startup é a MedRoom, que a gente adora falar dela, que trabalha com realidade virtual para ensino de estudantes de medicina e estudantes da área da saúde. Então você vê todo o corpo humano que antes você estudava no cadáver, você estuda todo ele, toda a anatomia perfeita na realidade virtual. E agora, com esse tempo de pandemia, que é mais difícil você usar óculos e ter mais estudantes por perto, eles fizeram toda essa plataforma online através de um aplicativo. Então, com isso, você consegue até mesmo simular
casos clínicos, simular atendimento, simular cirurgias, todas num ambiente virtual. Isso é fantástico. E tem a realidade aumentada também. Tem o óculos da Microsoft, que é o Oculus Lens, agora eu esqueci o nome completo dele, mas você pode visualizar no seu campo uma imagem computadorizada, uma imagem até mesmo de um exame de um paciente, e colocar, por exemplo, numa cirurgia, tá operando, e visualizar através desse óculos um tumor hepático, né? E facilitar até mesmo a operação em cima disso. Temos a robótica, tem um colega médico, o Dr. André Berger, né, que é um colega meu que trabalha também na Universidade de South California, perdão. Trabalha com robótica, um robô da Vinci, já tem um hospital trabalhando com isso, um hospital Moinhos de Vento. E daqui a pouco você pode fazer isso à distância, quem sabe, imagina. Né? Operar um paciente à distância com a robótica. Né? Você tem inteligência artificial, que essa realmente vai ser a maior, se já não é a maior, tecnologia, que é o machine learning, que é o aprendizado de máquina. Você ensina a máquina novas maneiras, e aí na saúde tem uma startup alemã, a EIDA, e a Babylon, tem várias startups que trabalham com o conceito de você replicar aquelas perguntas que o médico faz para o paciente para chegar a um diagnóstico, chegar a um sintoma. Então, a grande revolução, se a gente pensa que a telemedicina é a grande revolução, mas atende um para um paciente, a inteligência artificial vai poder atender uma máquina, atender 1000 pacientes. E ter diagnósticos, e aí encaminhar um exame pré-operatório, até uma anamnese preparatória, para o médico validar isso. E quem sabe, né, a gente tem grandes tecnologias, a Amazon está entrando muito forte, comprando startups, a própria Apple, a própria Google estão trabalhando muito forte esses conceitos. Já tem clínicas da Amazon para tratar os seus funcionários internamente. Comprou uma startup que dispensa medicamentos de uma forma muito rápida e individualizada. E já está crescendo com clínicas, daqui a pouco, nos Estados Unidos, com a CVS, que é uma grande farmacêutica, quase como se fosse uma Panvel deles lá, né, uma Pague Menos. Então, isso, onde podemos chegar é algo realmente enorme, né? Tem uma startup, sem falar na parte da genética, né, genômica, que é você individualizar os tratamentos, né? Tem um colega meu, Pedro Chestas, que tu conhece, trabalha muito forte nessa área. Mas temos uma startup que é 23andMe, que é uma startup que foi investida pelo Google, que você consegue prever através de uma gota de uma saliva, saber se a pessoa tem predisposição a ter Alzheimer, a ter Parkinson, a ter outras doenças, câncer de mama, por exemplo, já com uma gota de saliva, né? Então, daqui a pouco você vai ter tratamentos muito mais individualizados, feitos para cada pessoa, baseado na sua genética. Claro que isso vai demorar um bom tempo ainda, mas isso associado com inteligência artificial, associado com novos tratamentos, associado com esses processos mais acelerados na saúde de forma digital, com telemedicina, é uma reinvenção da saúde muito forte. Então, é um cenário que não está tão distante assim, né? E falando um pouco assim das viagens, né? Eu gosto muito, quem não gosta do empreendedor, do Elon Musk, né? Que esse ano acabou de levar 2 homens a primeira missão, depois de 10 anos, né? Junto com a NASA, levando 2 seres humanos, 2 astronautas, com a sua SpaceX, né? Com a sua empresa Falcon 9. E ele tem um projeto na área da saúde, que é um Neuralink. E ontem vi uma entrevista dele, um podcast, agora de 1 mês atrás. E essa empresa é o quê? É botar um microchip no seu crânio com inteligência artificial para poder, vai fazer uma sinopse, né, junto com os seus neurônios. Não pergunta exatamente como, mas um cara que há 15 anos atrás não sabia nada de foguete e agora está botando seres humanos chegando aí, né, na base, quase base da Lua, então não é impossível. Então daqui a pouco vai ter uma inteligência artificial acoplada ao ser humano para, quem sabe, potencializar aí, né, toda a nossa capacidade intelectual. Aí eu já passei um pouco de uma viagem, mas não é, quem sabe, tão viagem assim, e possamos ter aqui nos próximos 10, 15, 20 anos. É uma entrevista que eu vi do Elon Musk, me baseando no empreendedor que é bem conhecido, né, no mercado aí, e alguém que pensa aí lá na frente, né? Não, dá verdade, medo, né? Aqui uma colega, Fernanda, dá medo isso aí. Realmente, ontem, e olha, eu nem tô falando muito mais, mas ele comenta de até se você se comunicar sem a fala. Bom, mas aí eu não vou entrar nesses méritos, eu sou mais pé no chão. Eu vejo que... Mas, assim, a inteligência artificial, a telemedicina vão mudar mercados, né? A gente já sabe que, por exemplo, na radiologia é uma área que é muito avançada nisso, a dermatologia, você consegue identificar, então a máquina, o computador identifica igual ou melhor que o médico,
E então ela consegue todo aquele trabalho humano mais automatizado, de reconhecimento, a máquina faz 10 vezes melhor. Então isso facilita diagnósticos, facilita avanços, automatiza muito mais os processos e traz ao médico o quê? A parte que ele melhor faz, que nós melhor fazemos, que é ser humano, que é você conseguir atender o paciente de uma forma humana, de mais tempo, e isso a máquina nunca vai substituir. Então, todo médico reclama da burocratização, assinar papéis, de ver, às vezes, 10 vezes 300 exames. Então, toda essa parte automática vai passar para a máquina e nós vamos poder atender o paciente de forma muito mais humana. Isso que eu acho a parte importante, queria deixar como um recado, quase que um recado final aqui, né? Não, muito legal. Inclusive, tu antecipou a minha última pergunta, que é a questão do relacionamento humano, né? Como é que é essa interação, mas a tua resposta foi muito legal e de fato, algumas pessoas referiram aí que dá medo, né? Porque essa inovação toda, ela é assustadora, né? Eu me lembro quando criança de olhar os Jetsons, fazendo algumas projeções que já ficaram até para trás, né? E outras tantas que virão, porque a gente não tem limite, né? O limite é o infinito mesmo, a criatividade ela é muito legal. Mas, sabe, Petri, Cristiano, eu sei comentar, o Fórum Econômico Mundial colocou como as capacidades, isso há 5 anos atrás, as capacidades para 2020, que seriam as capacidades do futuro, né? E tá lá, a primeira, né? Resolver problemas complexos. E o que mais numa saúde como resolver problemas complexos? A capacidade de liderar e de trabalhar com pessoas em equipe. Então, isso é muito, muito humano. E terceiro, a criatividade. Você ter criatividade para solucionar novos problemas e trazer novas soluções. Eu gosto muito de trás, eu tenho um filho de 3 anos e meio, né? E, pô, tá sempre procurando novidades, sendo criativo, interagindo. E tem uma frase do Picasso que eu falo nas palestras que ele fala, né? Que cada criança é um artista, né? Trabalha com criatividade. Mas o problema é manter-se artista depois como adulto, né? Que a gente perde muito esse conceito de sermos criativos. Então, eu diria que a máquina, a tecnologia nunca vai substituir isso, nunca vai substituir essa criatividade, esse lado de trabalhar em equipe, essas non-technical skills, né? Que são as formas não técnicas de se conhecer. Isso cada vez vai ser mais forte. E eu acho que o aprendizado, principalmente em pandemia, a gente poder ler, a gente poder aprender mais, a gente poder se conectar com pessoas, até mesmo à distância, é o que vai realmente nos diferenciar no futuro com todas. E a tecnologia só vai potencializar isso. Muito legal. E o Picasso foi uma bela lembrança, porque é um artista que revolucionou, né? Que foi extremamente inovador e mudando sempre e se reinventando cada vez mais. Exatamente. Há uma frase que eu gosto que diz que você não deve ter medo de mudar de opinião, porque não deve perder a capacidade de raciocinar, né? E à medida que as coisas vão se apresentando como desafio, a gente vai se obrigando a reinventar-se, a inovar, embora o novo assuste, mas, enfim, a gente tende a se acomodar depois de se apropriar de um conhecimento, mas ele logo é superado, né? E faz parte. Mas, a mudança assusta, né? Um novo assusta assusta. E eu acho que em momentos como esse, que a gente está, a pandemia, que até um recado que eu acho que é bacana, assim, que eu vi esses dias, né? A gente tem que desconfiar de quem é especialista em tudo. É um momento de incerteza em todas as áreas. Na saúde, né? Em tratamentos, incerteza em negócios, incerteza, né, em ambientes, mas acho que a certeza que a gente tem é que a gente tem que estar conectado como seres humanos. E a gente tem que confiar nessa nossa intuição, nesse lado criativo, nesse lado ainda muito forte. E eu acho que isso é o mais importante, a gente não pode perder. E estar sempre aprendendo, né, Petri? Sempre podendo se reinventar e renovar. E eu acho que isso que a gente vê no mundo de startups e a gente busca trazer para a saúde, que é um mundo que realmente é muito pulsante, né? Está sempre buscando inovar, pivotar. E eu acho que isso já não virou mais uma necessidade, virou uma questão de sobrevivência até, né? De se reinventar nesses períodos. Perfeito. Eu estou me lembrando do Schopenhauer, que com o seu proverbial pessimismo dizia que os ignorantes são mais felizes, porque a gente tem a consciência de que não sabe tudo e está sempre buscando, mas
Foi Só legal. sei que nada sei, Cristiano, né? é verdade. Eu queria te dar mais uns minutinhos para tu fazer um encerramento, alguma coisa que a deficiência aqui do entrevistador tenha deixado passar. Então, por favor, fica à vontade aí para fazer um complemento e Tá. já te passando aí os nossos agradecimentos pela tua disponibilidade e brilhante, como sempre, por isso que o convite foi feito. Não, eu que agradeço pelo espaço, Petri. É sempre bom poder falar, transmitir um pouco de conhecimento que a gente tem, né? Ninguém está longe de saber tudo, a gente está cada vez aprendendo mais. Eu acho que isso é o bacana, né? E eu tenho sido procurado muito, todos nós, né? Olha, eu tenho uma nova ideia, eu quero empreender, eu quero ver essas novas tecnologias, como é que eu faço para isso? Então a gente tem ali, né, dentro da Grow, dentro do Tecnopuc, um grande ecossistema, né? Nós estamos abertos digitalmente e até fisicamente, lá com todas as restrições, né, possíveis por segurança, porque são empresas de tecnologia que estão apoiando a área da saúde, isso é importante dizer, né? E assim, nós estamos abertos também, e eu pessoalmente aqui, quem quiser me procurar, saber como é que pode empreender, entrar nesse mundo de tecnologia, de inovação, que é um mundo que eu diria que é fascinante, né? Eu adoro atender paciente, adoro estar no dia a dia do hospital, sempre gostei disso, mas sou apaixonado por essa tecnologia, sou apaixonado por novos negócios, e não apenas na saúde, né? A gente estava ontem falando com o pessoal da área de agronegócio, que é uma coisa que a gente está montando muito forte. Toda a nossa equipe ali, o Paulo, a Andrea, a Amanda, enfim, o time, o Eduardo, nosso time da Grow, trabalhando com a parte de varejo também, que é uma área que está muito afetada agora. Então, é fantástico a gente poder ver todos os setores sendo movimentados nesse período e como muitas vezes uma ideia de um setor ela pode servir para outro, né? Então, essa conectividade, essa multidisciplinaridade é algo que é fantástico e cada vez mais importante para a gente sobreviver como pessoas e como negócios, né? Esse é o recado final. Fiquem seguros, mantendo todas as recomendações e eu não gosto de falar nem um pouco aqui de política, mas acho que é importante manter recomendações de todas as áreas, né? Porque é um momento de incerteza e a certeza que a gente tem é essa, a gente tem que se cuidar, né? Perfeito. Cristiano, infelizmente o tempo voa quando a conversa é Passa rápido, agradável, né? como a tua. Mas eu preciso encerrar. Eu gostaria de Ótimo. novo agradecer a todas as pessoas que estão conosco. Eu sempre digo, Cristiano, que eu não vou nominar ninguém, o grupo, porque eu vou cometer uma injustiça de esquecer alguém, mas eu vejo colegas, alunos, assim, pessoas muito queridas, parentes, né? A família também prestigia. Que legal. Então, eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam. Eu tenho certeza que com o Cristiano a gente podia ficar aí muito tempo conversando, mas eu também não. Ele tem filho, trabalhou, chegou correndo em casa. Cheguei correndo em casa. Live, e eu gostaria, então, de agradecer e encerrar. Quero Tá, convidar a todos, o Cristiano está convidado também. Na próxima semana, nós vamos conversar com a Patrícia Prola, médica do Hospital de Clínicas, que é a diretora de pesquisa e de pós-graduação do Hospital de Clínicas, que é um dos grandes centros de produção de conhecimento aqui do estado do Rio Grande do Sul, que muito nos orgulha. Então, legal. Muito obrigado a todos. Obrigado, muito obrigado ao Cristiano e um grande abraço virtual. E até a natação ali, né? Podemos, com calma, nadar tranquilamente. Até nos reencontrarmos na natação. Isso. Um grande abraço a todos. Eu vou grande abraço. Muito obrigado. Tchau, até mais.